Bom, pessoal, esse é o tema da nossa palestra, então, né? Programando na gringa, a carreira de dev trabalhando para fora do Brasil, né? E eu já quero começar deixando aqui claro que tudo que eu vou falar é baseado somente na minha experiência, no que eu também converso com outras pessoas que também trabalham para empresas de fora, né? Primeiro eu quero me apresentar, né? Meu nome é Cleiviane, eu sou desenvolvedora, né? Hoje eu estou como Senior Software Engineer na Ongulates, que é uma empresa de consultoria americana. Eu tenho aí mais de 10 anos de experiência com Reios e nos últimos 4 anos eu tenho trabalhado aí nos projetos bem legais lá com o pessoal da Ambulabs, né? Quem quiser depois entrar em contato comigo, ficou com dúvida, quer falar mais sobre o assunto, esse é o meu Twitter, né? CleicarRB. E aí você pode me chamar lá que a gente troca uma ideia. Beleza, então, programando na gringa, né? O que é esse programar para a gringa, né? Bom, a área de TI, né, a nossa área, ela nos proporciona a oportunidade da gente trabalhar, né, de qualquer lugar, né? O tipo de trabalho que nós fazemos, ele nos permite isso, né? E no início dessa pandemia, provavelmente nós fomos os primeiros que se adaptaram a trabalhar de casa, porque para a gente é comum, né? Desde que você tenha um computador, energia elétrica, internet, a maioria de nós consegue fazer nosso trabalho sem problema, né? Então, se eu consigo trabalhar de casa, eu posso trabalhar. Se eu consigo trabalhar de casa, então eu posso fazer o mesmo trabalho, né? Eu posso trabalhar da mesma forma para uma empresa de fora do Brasil, morando no Brasil e receber o meu salário em dólar ou em outra moeda mais valorizada e assim multiplicar aí o valor que eu ganho, né? Então, esse modelo de trabalho, ele se torna muito atrativo. Além disso, outras vantagens também, como o horário de trabalho flexível, né? Trabalhando em time remoto, você tem pessoas em diferentes time zones e isso te dá uma flexibilidade maior, né? Tem hora que uma pessoa manda lá no Slack da empresa lá falando bom dia e logo após um falando boa noite, estou encerrando por hoje. Então, você tem uma flexibilidade bem maior para você fazer seu próprio horário de trabalhar mesmo. Outra coisa também é que um time internacional, em culturas diferentes, você tem contato, né, com pessoas de culturas diferentes, né? E eu acho uma troca bem interessante também. A gente tem um canal do Slack lá para postar coisas, fotos, curiosidades e características de cada país, né, do nosso país. Eu mesmo já postei sobre a feijoada lá, eles acharam o máximo. Vou falar um pouquinho agora aqui sobre a Ambulabs, né? Que, como eu falei, ela é uma empresa de consultoria americana, né? Eu trabalho para eles de forma remota aqui do Brasil. E para quem não está familiarizado, então, com o que é um trabalho de uma consultoria, né? A ONGO, ela desenvolve e mantém aplicações, né, para várias empresas dos Estados Unidos, tendo como linguagem principal o Ruby, né? Então, tem tanto projetos onde o produto é desenvolvido dentro da ONGO Labs, quando nós, desenvolvedores, podemos ser alocados para trabalhar junto com o time de desenvolvimento do cliente, né? A Labs tem a cultura de remote first, né? Então todo mundo trabalha lá 100% remoto e a empresa tem desenvolvedores e outras posições também, né? Gerente de projetos, pessoal de marketing, RH, todo mundo trabalha remoto, né? De vários países, né? Brasil, Argentina, Estados Unidos, África do Sul, Nepal, Guatemala, Islândia e outros países que eu não estou lembrando. Beleza, como tudo começou, né? Como que eu cheguei até aqui? Eu comecei a trabalhar com desenvolvimento em 2012, né? Quando eu estava na faculdade. Eu comecei a trabalhar em uma empresa do ramo de contabilidade, ou melhor, software para o ramo de contabilidade, né? Era uma empresa grande, o pessoal muito incrível. Eu aprendi muito com eles nesse período, né? E eu formei em sistemas de informação em 2013 pela Universidade Federal de Goiás. E eu fiquei trabalhando nessa empresa por 5 anos. Então, foi em 2017 que eu decidi me aplicar para vagas remotas, né? E aí, como é que eu tive essa decisão? Jovem, eu já fui como você. Ou como uma parte de vocês, né? Que já ouviu falar sobre o trabalho de trabalhar para fora, receber em dólar, tem interesse, mas não sabe bem como funciona, né? Até então, trabalhar para fora, para mim, era algo muito fora da realidade, né? Muito difícil, ou
somente pessoas com muita sorte conseguiriam, ou que você tinha que ser muito fora da curva para conseguir, porque eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, né? Trabalhar remoto naquela época, né, trabalhar de casa já era, assim, muito fora da realidade, quanto mais trabalhar para uma empresa de fora, né? Até que em 2017, uma menina começou a trabalhar lá no meu time, né? E o namorado dela já trabalhava para uma empresa dos Estados Unidos, né? Uma empresa americana. E ela me contava que era que ele estava gostando bastante, ganhava uma grana e tal. Eu comecei a me interessar, né? E aí comecei a conversar com ela sobre o assunto. Ela me abriu mais a minha mente, me mostrou, né, como que eu poderia fazer para me aplicar para as vagas, como seria trabalhar para fora, mais ou menos ali um pouco do que eu vou falar aqui hoje, né? E foi isso, juntou que eu já não estava muito satisfeita com a empresa mais, queria dar uma outra guinada na minha carreira, resolvi arriscar. E aí eu comecei a me aplicar para as vagas, né? Eu me cadastrei num site que era... Me cadastrei em vários, né? Mas me cadastrei nesse que era o remote.com. E logo depois de uns dias, o pessoal da OMBO me convidou para fazer uma entrevista, né? E aquela coisa, eu não me sentia preparada na época, né? Tinha medo, mas é aquele negócio, né? Vai com medo mesmo, não, você já tem, vamos lá. Deu certo, né? Eu me apliquei, deu certo, eu estou trabalhando com ele já há 4 anos. E, bom, essa foi mais ou menos a jornada, né? E hoje eu vim aqui para apontar um pouco, né, além da minha experiência trabalhando lá no time da Ambulabs, né, as principais dúvidas que eu recebo. Provavelmente todo mundo que trabalha para fora do Brasil, né, recebe também as minhas perguntas e eu achei legal compartilhar aqui com vocês. A primeira pergunta é essa aí, né? Como foi o processo seletivo, né? Na ONU, primeiro eu tive uma entrevista inicial, né, uma entrevista não técnica, para eles me conhecerem, me falaram sobre a empresa. Na época a empresa era bem menor do que é hoje, né? Falaram ali também um pouquinho sobre como que era trabalhar remoto, porque isso tudo era novidade para mim, então eu tirei bastante dúvidas com ele. Falei sobre o meu background, enfim. E depois acho que eles gostaram inicialmente de mim e me convidaram para fazer a entrevista técnica, né? Onde eu conversei com um dos desenvolvedores sêniores da empresa. Foi uma conversa, assim, um pouco mais tecnicamente. Nada, assim, de paredão de perguntas, tipo, me fale todos os códigos de requisição HTTP e seu significado. Nada desse tipo. Acho que foi mais para entender, assim, os tipos de projeto que eu já tinha trabalhado, que tipo de tecnologia eu já tive contato, o quão confortável eu estaria trabalhando em time de desenvolvimento ágil, o quão confortável eu estaria trabalhando direto com os clientes da empresa, né? No caso, se eu fosse alocada para algum cliente da empresa e tal. E aí foi bem bacana. Depois de uns dias, eles me chamaram para a terceira etapa, que é sessões de pair programming. Eu tive 2 sessões de 2 horas, em dias diferentes, né, com 2 desenvolvedores sêniores da empresa. E a pair foi bem tranquila, né, os sêniores me deixaram bem à vontade, eu tive que fazer ali uma aplicaçãozinha, usando Rails, e eu achei que foi bem legal. E aí, depois de uns dias, recebi um e-mail, né, da empresa falando que eles tinham gostado de parear comigo e queriam me fazer uma proposta, né? Então foi isso. Esse foi mais ou menos ali como é que funcionou todo o processo seletivo da Ungulabs. Depois eu recebi muito o pessoal perguntando, né, como que é a contratação, né? Como é que funciona o regime de contratação, né? Eu vejo que muita gente me relata até que um dos maiores receios, né, de trabalhar assim remoto é ficar sem a CLT, né? Sem direitos trabalhistas ali que te respaldam, né? E realmente não tem, né? O que existe é um contrato de trabalho, né? Existe uma prestação de serviço, né? Não existe, você não trabalha sobre CLT, né? Algumas pessoas também perguntam se precisa ter green card, por exemplo, para trabalhar para empresa de fora. A resposta é não. Você não precisa ter green card ou nenhum status de imigração para trabalhar para eles, porque o que funciona mesmo é uma prestação de serviço de onde você estiver. Bom, a conversa sobre esse tópico de CLT ou não CLT, ela é bem complexa, mas eu queria ressaltar só 2 coisas que eu coloquei aqui. Primeiro é que você é a sua própria CLT, e segundo, que você tem um sólido contrato com a empresa, né? Então, o que vai mudar na real é que você que vai ter que garantir que você usufrua das coisas que você teria se estivesse trabalhando de carteira assinada, né?
E contrato de trabalho também é muito importante, né? Se eu estiver conversando com uma pessoa que vai começar a trabalhar para fora e eu pudesse dar apenas um conselho, seria esse: faça um bom contrato com a empresa, né? Eu acho que se a empresa não estiver disposta a esclarecer ou modificar alguns termos do contrato para você entender melhor como funciona, acho que você já pode ficar com suspeitas, né? Eu lembro que na época que eu fui fazer o contrato com a Ambulabs, eles tinham uma cláusula no contrato que exigia exclusividade, que eu não poderia trabalhar com nenhum outro software, né? E na época eu tinha uma startup, né? E aí eu respondi para eles, falando: olha, como eu já tinha mencionado durante o processo seletivo, eu tenho essa startup, claro que eu vou trabalhar nisso fora do horário que eu estiver dedicando para a Ambulabs, mas não posso ser exclusivo. E aí eles, com certeza, né, ajustaram lá no contrato e falaram que não tinha problema nenhum. Então, fiquei bem mais segura, depois que estava tudo certo no contrato e tal. E eu tirei esse print aqui da tela lá de Jobs da Ambulabs, mostrando um pouco ali dos benefícios que a empresa oferece, né? Como, por exemplo, aqui, férias, né? A CLT, ela garante o direito de você ter férias remuneradas. Eu não tenho CLT, mas na Ambulabs eu usufruo de 3 semanas de férias, né, obrigatórias, por ano, e mais quantos sick days, personal days, dias que eu tiver doente ou que eu tiver precisar de um dia pessoal. Isso é ilimitado também. Outra coisa também aqui eu vejo é a licença maternidade, né? Nunca precisei ainda, mas eles oferecem 8 semanas, né? Que seria algo também garantido pela CLT. Né? E a outra questão que o pessoal fala também, que é ligada à CLT, é a questão de FGTS e seguro-desemprego, né? Que são benefícios para quem trabalha CLT. Mas isso nada mais é do que um valor que vai te respaldar caso você perca seu emprego, né? Então, a ideia é que, trabalhando para fora, você se organize para uma parte desse dinheiro que você recebe, ele seja guardado para uma eventual necessidade, né? Que seria ali o seu seguro-desemprego. Até os especialistas em finanças, eles recomendam que você tenha ali o seu pé de meia ali, né? A reserva de emergência que seja equivalente a 6 meses dos seus gastos básicos. Então, se você perder seu emprego, durante 6 meses, você consegue se manter até você conseguir uma outra posição, né? Outra questão também que falam bastante é de plano de saúde, né? Já vi muita gente falando disso. Eu não saio da minha empresa porque o plano de saúde é muito bom. Mas pensa assim, ganhando em dólar, ou euro, qualquer outra moeda, né? Você mesmo contrata seu plano de saúde, né? Contrata o melhor plano de saúde do país que você quiser para você, para o seu esposo, sua família. Então, essa é a minha opinião sobre toda essa questão aí de regime de trabalho, né? Como que você faz para você conseguir dormir tranquilo à noite, sabendo que se acontecer alguma coisa, né? Você não tem a CLT, mas você também não tá descoberto. Tem que saber inglês? Essa pergunta também é bem clássica. E sim, né? Tem que saber se comunicar em inglês, né? Mas, ao contrário do que muitos pensam, ninguém vai te exigir assim, um inglês perfeito, sem nenhum erro de concordância, né? Eu, no começo, gaguejava bastante também nas reuniões, talvez até hoje. Sempre tem, né, alguma palavra, uma expressão assim que a gente não entende, aí tem que pesquisar, ou perguntar, ou pedir para falar de outra forma e tal. Isso tudo é normal, né? Então, o essencial é que você saiba se comunicar, né, entender e se fazer entendido tecnicamente. Na Unglaves, por exemplo, a grande maioria do pessoal não é falante de inglês nativo, né? Os americanos lá, e na verdade em qualquer time remoto pode ser a minoria, né? Então, todas as partes ali, todo mundo precisa se esforçar para que a comunicação aconteça, né? Tá todo mundo ali no mesmo barco, né? E eu acho que ter medo é normal para todo mundo. E com certeza, se você falar alguma besteira, algo errado, ninguém vai te julgar. Assim como você também não vai julgar as outras pessoas, né? Se um argentino falou ali um verbo to be errado, você não vai julgar a pessoa. É normal, né? Então, é isso. O básico que você precisa é ter um inglês comunicável, né? Que você consiga se expressar tecnicamente. E o que eu percebi foi isso. Todo mundo quer te entender, né? Imagina, talvez ali o contrário, né? Se você conhece alguém que veio de fora e está tentando se comunicar com você em português, você vai perceber que ele não é falante, não é brasileiro, não fala o português como um brasileiro falaria, tá? Pode até ser. Mas você vai se esforçar para entender a pessoa e você vai entender a pessoa, né? Então, com o pessoal é a mesma forma. Todo mundo está tentando
te entender, né? E a evolução do inglês é uma coisa natural de acontecer, né? Quando você começar a ter contato ali todo dia, conversando com o pessoal, você vai naturalmente melhorando a cada dia mais o seu nível de inglês, né? Sua conversação, o jeito que você fala. E é isso. Então, muita gente que conversa comigo aponta que essa questão do inglês é um ponto principal e tal, tem receio, acha, meu inglês não é bom o suficiente e tal. E uma coisa que eu sempre digo é, deixa que essa responsabilidade, né, de dizer se seu inglês é bom ou não, né, seja para a empresa, né? A empresa que tem que te falar se seu inglês é bom ou não o suficiente para ela. Lá na Ambulabs mesmo, o inglês é realmente muito importante, porque a gente tem contato com os clientes da empresa, né? Então, isso já não vai te barrar no processo seletivo, mas a empresa paga professores de inglês nativos lá para você sempre estar melhorando. Acredito que outras empresas também têm essa política e tal. Então, é isso. Tem que saber inglês. Quanto tem que pagar de imposto? Essa pergunta também é clássica, né? Tem pessoas que eu sei que não se aplicam para trabalhar para fora, porque acredita que essa parte de imposto é muito complicada, ou que a maior parte do salário vai embora em impostos, e na verdade não é bem assim, né? Eu já quero falar aqui, claro que eu não sou contadora, né? Então, tudo que eu vou falar aqui é a forma com que eu faço, de acordo com as orientações que eu recebi. Mas o melhor para você é falar com o contador mesmo, que ele vai te explicar. Existem duas formas, né, de você receber o dinheiro de fora e pagar os impostos, né? É como pessoa física ou como pessoa jurídica. Como pessoa física, você vai pagar somente o imposto de renda em cima do valor que você recebeu, de acordo com a tabela de imposto de renda que nós temos, né? Da mesma forma que seria se você estivesse trabalhando CLT. Se você hoje ganha mais de R$2.000, se eu não me engano, você tem que pagar o imposto de renda que é retido lá quando você vai receber o seu pagamento, né? O que diferencia aqui, então, é que você mesmo, ao receber o dinheiro, você deve declarar mensalmente, né, no programa da Receita, que é o Carnê-Leão. Então, você coloca lá no Google Carnê-Leão, vai entrar no site lá, vai emitir, informar o quanto que você recebeu, vai emitir lá o boleto para você pagar com o valor do imposto. Então, essa seria a forma mais simples, só que é a que tem a maior custo financeiro. Isso porque essa aqui é a tabela de imposto de renda atual, né? Então, ela diz ali na última linha que se você recebe um valor acima de R$ 4.664, você tem que pagar 27%, que é a alíquota do imposto, né? Então, 27% que você recebe vai para pagar o imposto de renda. É aí que a maioria das pessoas já não compensa, né? Como pessoa jurídica, aí já fica mais interessante, né? O que você vai precisar fazer é registrar um CNPJ, né? Vai abrir uma empresa. Eu tenho uma empresa que é uma empresa do Simples, né? Uma LTDA. LTDA de apenas um sócio, que é chamada SLU, né? Sociedade Limitada Unipessoal. Né? E para isso você precisa obrigatoriamente contratar um contador que vai abrir essa empresa para você. Ou, no meu caso, eu uso uma plataforma de contabilidade online, que é a Conube, e eles vão registrar para você a empresa, né? Tem outra coisa também que você precisa ficar atento, que é sobre o regime tributário, né? Eu não quero estender muito aqui no assunto, mas dependendo de vários fatores, a sua empresa ela vai se enquadrar em um regime tributário, né? E muito provavelmente você vai entrar numa categoria que é chamada anexo 3, que é, acho que hoje é a que tem a maior custo-benefício, né? Isso pode variar, né? Mas pelo anexo 3, no meu caso, eu pago uma alíquota total de 3,058% do faturamento. Então, se eu tivesse como pessoa física, eu iria pagar 27% de imposto. E abrindo uma pessoa jurídica, né, o CNPJ, eu pago 3,0 alguma coisa. Né? Então, compensa bem mais. Aí tem outras coisas também que o contador vai te explicar direitinho, né, que você precisa se atentar, como Prolabore, INSS, fluxo de caixa, tudo certinho, mas eu garanto para você que não é tão complexo quanto parece. Na verdade, isso fica bastante automático, né? Eu mesma separo um dia fixo no mês ali para passar 1 hora no máximo ali fazendo tudo isso. E isso porque eu uso uma contabilidade online, se você optar, né? Porque eu gosto, né, de fazer essa parte.
Mas se você optar por contratar uma empresa de contabilidade, um contador próprio, vai fazer tudo isso para você e vai ficar mais automático ainda. Então, basicamente, só um minuto. Basicamente, aqui esse é o fluxo da contabilidade, vamos dizer assim. Primeiro você emite uma invoice, né? Invoice significa fatura. É um documento que ele é similar à nota fiscal, né? Obrigatório para quem recebe dinheiro do exterior, onde você vai colocar ali o valor em dólar, né? Quando eu falo dólar, você entende na moeda que você estiver trabalhando, né? Mas eu emito ali o valor em dólar. Depois, sim, eu coloquei aqui que para emitir a invoice eu uso essa plataforma aí, que é a Invoicely. Depois, você recebe o pagamento. Hoje eu recebo o pagamento pela Wise. Daqui a pouco eu vou falar um pouco melhor sobre essa parte do pagamento e tal. Depois você vai emitir a nota fiscal, né? A nota fiscal é emitida depois, porque é somente depois que o dinheiro foi transferido para sua conta, né? Depois que ele foi convertido em reais, é que você vai saber o valor exato que você recebeu, né? Em reais ali, depois, de acordo com a cotação do dia, e emitir a nota fiscal em cima disso. E aí depois, depois que você emitir a nota fiscal, no próximo mês vai ser gerado um boleto para você pagar esse imposto. É basicamente isso. Como é feito o pagamento, né? Essa pergunta também é clássica, né? Muita gente tem dúvida nessa parte, né? Então, eu coloquei aqui que você precisa fazer uma operação que é chamada conversão de câmbio, né? Se você recebeu o pagamento em dólar, ele precisa ser convertido para real, né? Então, você pode fazer isso tanto pelo próprio banco, né? Eu sou correntista do Itaú, então no começo eu recebia pelo Itaú, mas eu achava que a taxa deles era bem alta para receber. E além disso, eles não pagavam assim certa cotação do dia, tipo, se o dólar tá 5,60, eles pagavam 5,52, uma coisa assim. Então, eu não achava justo, assim, o valor era muito alto, descontado, né? Então, o que eu acho que é mais vantajoso hoje é você contratar uma empresa de remessa online, como a Wise, que eu falei que é a plataforma que eu uso, né? Eles vão, então, receber esse valor internacional para você, vão fazer a conversão e transferir para sua conta. E claro que eles vão ficar com uma taxa, né? Lá na Wise, eu pago uma taxa que é cerca de 1% do valor recebido. É isso. Vale a pena todo esse trabalho? Né? Depois tem muita gente que pergunta isso, né? Eu vou ter esse trabalho, todo esse trabalho extra aí, será que vale a pena? Compensa? Eu falo que compensa demais, sabe? Mesmo você pagando o imposto tudo certinho, né? Porque o que eu tô falando aqui é para você trabalhar listamente, né? Pagando os impostos tudo certinho, não correndo risco de ficar com nenhum problema ali com a Receita Federal e tal. Então, mesmo pagando os impostos, mesmo pagando o contador, seu próprio plano de saúde, guardando uma parte para reserva de emergência, ainda assim compensa demais. Eu até coloquei aqui essa pergunta, né? Você sabe quanto você estaria ganhando se o seu salário fosse em dólar, né? Porque recentemente, conversando com duas amigas minhas, em dois momentos diferentes, eu fiquei surpresa ao perceber que, às vezes, a pessoa não tem uma dimensão do quanto mais ela poderia estar ganhando se o salário dela, né, se o pagamento fosse em dólar, né? E uma dessas minhas amigas mesmo, ela relatou que ela pega líquido 6 mil reais. E aí, na cabeça dela, ela achava que trabalhando para dólar, recebendo em dólar, ela ia ganhar, tipo, 10 mil reais, 12 mil reais. 15 mil reais, tá bom. Já era muito, assim, né? E aí eu falei para ela que não, ela poderia encontrar uma vaga onde ela ganharia esse mesmo valor, só que em dólar, né? 6 mil dólares. E eu até trouxe esse print aqui, que é da cotação de hoje, né? Se o salário for 6 mil dólares, isso dá um valor de R$33.899 na conversão de hoje, né? E aí ela ficou super, né? Não tinha noção de que poderia ser tão mais assim o valor que ela iria receber, né? E esse salário de 6 mil dólares, na real, assim, essa é uma base, porque 6 mil dólares vezes 12 meses no ano, né? Isso dá um total de 72 mil anual. E acho que a maioria das vagas, né? Pelo menos as vagas de Ruby que eu vejo, estão pagando mais do que isso, né? Anual. E eu trouxe esse print aqui de um e-mail que eu recebi umas semanas atrás,
mostrando, né, que o valor oferecido era de 8 a 10 mil dólares por mês. Né? E aí eu até trouxe aqui que isso é uma conversão que daria um salário de 45 mil reais por mês. Tá bem legal, né? Então, assim, é muita grana, né? O que eu penso é assim, se a pessoa hoje ela mudar de emprego, né, e sair de 6 mil para ganhar 10 mil reais, tudo bem, já vai ajudar bastante, né? Mas aqui eu tô falando de muito dinheiro, né? De dinheiro para mudar a vida da pessoa, né? Para mudar a vida da família, para te dar mais opções, né? Para você fazer melhores opções, melhores escolhas de como você vai viver sua vida. Então, achei bastante interessante trazer essa provocação aqui, né? De quão mais você poderia estar ganhando. Beleza. E aí, por onde que eu começo, né? Depois que você gostou de tudo que eu falei, né? E gostaria de começar, né? Por onde que eu começo, né? Então, eu acho que o primeiro passo é você perder o medo, né? Como eu falei no começo, né? Eu também não me sentia totalmente preparada, mas eu fui com medo mesmo. E a outra coisa que eu falo também, até coloquei aqui, é tenha um planejamento, né? Eu acho que isso vale para tudo na vida, né? Tá tudo bem se você não se sente preparado hoje, né? Eu sempre falo que você não precisa começar hoje, né? Pensa assim, o que que você precisa fazer para te levar do ponto que você está hoje até o ponto onde você quer chegar, né? É aprender inglês? Então começa hoje a estudar. Contrata um professor particular, ou se matricule em um curso, começa a consumir conteúdo em inglês e coloca uma meta para aquilo, sabe? Talvez não é isso, talvez eu não me sinto confiante para as entrevistas, né? Então eu preciso melhorar para as entrevistas. Se prepara também, começa a ensaiar com amigos, começa se aplicando para as vagas, né? Mesmo se você não passar na primeira tentativa, não desiste, porque ficou ali pelo menos uma grande experiência, né? Então, não tenha medo de começar. Eu coloquei aqui outras dicas também que eu acho que ajuda bastante para quem quer começar, que é aumentar a sua visibilidade, né? Quem sabe, talvez, começando a contribuir com projetos open source. Ali você vai começar a ser visto por empresas. Já vi vários casos de pessoas que começaram a contribuir, depois surgiram uma oportunidade de trabalhar. Então, aumentar a sua visibilidade é uma forma de começar. E, claro, né, tem um portfólio, né? Um portfólio para desenvolvedores, eu acho que é o GitHub, né? Então, tem um GitHub ali que mostre os seus projetos e tal, seja bem atualizado. E o LinkedIn também, tem um perfil do LinkedIn em inglês também, que vai atrair os headhunters, né? Os recrutadores de empresas internacionais. Comece pegando projetos freelancers, também, talvez, acho que é uma boa. Tem uma plataforma que é a Upwork, que eu já peguei trabalho freelance lá, e eu acho que para começar pegando um projeto freelance é uma boa porta de entrada, né? Aquilo ali pode virar uma oportunidade de trabalho depois, e também eu acho que dá uma grande experiência, tanto para você começar a trabalhar em um projeto falando inglês, com americanos e tal, quanto para você começar a receber o valor em dólar, né? Então você já vê como que funciona e tal. E o último ponto que eu coloquei aqui é procure um mentor, né? Converse com pessoas que já estão trabalhando, né? Eu mesmo já ajudei a mentorar muitas pessoas, principalmente mulheres, fazendo mais ou menos o que eu estou falando aqui, né? Explicando como que é, e eu ajudo com tudo que eu preciso, né? Treino para entrevista, tiro todas as dúvidas, ajudo bastante no que for preciso. E é isso, né? Basicamente é isso que eu queria dizer hoje, né? Espero que tenha ficado um pouco mais claro, né, para vocês como que funciona esse universo aí de trabalhar para fora e tal. E é isso. Já temos perguntas aí? Caraca, velho. Que aula! Hoje Falei é muito, aula né? e eu não estava sabendo. Hoje era faculdade, era pós hoje eu não estava sabendo. Nossa, que incrível! Você Ai, meu falou Deus. muito, mas muitas coisas boas, muitas coisas úteis. Teve uma pessoa que eu vi aqui durante a sua palestra que falou: Nossa, era exatamente o que eu precisava, tal. Temos Ai, algumas que bom, perguntas, gente. sim. Eu tinha uma primeira, enquanto a galera aqui pega as perguntas no chat para pôr na tela, eu tinha uma primeira
que é uma coisa que dificilmente eu vejo nas palestras as pessoas falando, mas como foi essa questão da barreira da linguagem nas primeiras vezes em que você participou de um processo seletivo? Você aceitou de cara? Como foi sua primeira ou primeiras entrevistas? Como foi lidar com uma possível rejeição? É isso que eu queria saber. Então, nessa parte aí, acho que é onde eu falo um pouquinho que eu tive de sorte, porque na realidade a Ambulabs foi a única empresa que eu fiz o processo para fora. Quando eu resolvi sair da empresa, eu até participei de uns processos seletivos aqui no Brasil e tal também. Mas para fora foi só Ambulabs e já deu certo assim de primeira, né? Claro que inglês. Eu vou falar a verdade, meu inglês já era fluente, né? Eu fiz curso de inglês muitos anos, assim, durante um período da faculdade, eu também fiz um curso de inglês paralelo. Mas mesmo assim, né, quando você vai conversar com eles de verdade, né, eu fiquei bastante nervosa, né, mas ainda bem que... E vou falar real para você, gente, hoje eu também ajudo, trabalho um pouquinho na parte de recrutamento, né, ajudo lá o pessoal da empresa a fazer as pairs com os desenvolvedores, entrevista técnica e tal. Uhum. E eu falo isso assim, sem medo de errar, que todo mundo sabe que você está nervoso naquele momento. Né? Eles não vão te julgar por conta disso, né? Se você vai falar coisa errada, todo mundo já tá sabendo, e tá tudo bem, é normal do ser humano ficar nervoso, né? Sim. Da hora, obrigada. O Rafa Gomes Como quer fica saber. baixo? Pode ir? Sim. Ah, não, então. Lá no Ambulabs, e acredito que, pelo que eu sei, a maioria das empresas, eles enviam um equipamento para você. Né? Desde quando eu comecei, a Ambulabs me enviou, e hoje ela envia um equipamento para qualquer país que você estiver. Né? Envia todo equipamento que você precisa, notebook e tal, e te dá ainda um budget, um orçamento, né, de $500 anual para você gastar com equipamentos, né? Então, compra cadeira, compra monitor, compra o que você puder inventar. Boa, você faz o seu setup de acordo com o que fica melhor dentro desse orçamento. Exatamente. Boa. Respondido, Rafa, senão só mandar aqui no chat. A Kelly... Sim. Bom, eu vou ler só para ficar, né, gravada. Abraão, você falou que era uma oportunidade em Ruby, você conhece a Treinadev, eu acho que isso não era a nossa pergunta, acho que eu coloquei a pergunta errada, foi mal. Essa daí, né? Roberto Júnior quer saber, uma pergunta que eu tenho é se as empresas gringas que contratam ajudam em mudança ou elas contratam apenas para fora, imagina, remoto, para forma remota. Trabalhar remoto. Bom, eu sei que a maioria das empresas tem a possibilidade de depois você ser contratado também. Né? Lá na Ambulabs mesmo, eu sei que se eu quiser, eles têm uma escritório de imigração que vai ajudar em todo o processo, né? De eu ir para lá com visto de trabalho, porque a minha opção mesmo é ficar aqui no Brasil. Então, na Ambulabs, e eu sei que na maioria das empresas, se existe essa possibilidade de você trabalhar para lá também, se esse for seu desejo, né? Tem algo também que tem um limite de pessoas que a empresa pode levar anualmente, não tem algo assim? Acho que eu já ouvi algo assim na vida. Tem, eu não sei, porque realmente Não passou? não entendi como que funciona. Não pesquisei como é que funciona tudo isso ainda, sabe? Eu tenho, assim, uma vontade remota disso, mas ainda não investiguei ainda sobre como que faz. O que eles falam lá bastante que eu gosto é levar o time para lá de vez em quando, sabe? Fazer um treinamento, você pode ir. Né? Eu já fui para lá, para os Estados Unidos, a convite da empresa, com tudo pago e tal. Da hora. É bem interessante. Isso deve ser bem legal. Eu tenho um amigo que ele trabalha em São Francisco e ele teve que passar. Ele trabalhou 2 anos lá, e daí ele teve que voltar e morar 1 ano aqui, porque tinha esse limite. E aí depois ele voltou para lá quando liberou o limite. Então vale pesquisar esse comportamento, mas eu não sei ao certo, que eu também não passei. Tem várias formas de você ir, vários tipos de visto, né, para você ir. Tem visto que é temporário, e tem até empresas que você consegue ter o próprio green card, né? Então você mora permanentemente lá, se você quiser. Ótimo, Boa. Obrigada, Bruno. Brunão querido. Oi, Brunão! Almir! Oi, Bruno! Ótima palestra, Clay. Pergunta, como funciona na sua empresa a questão dos feriados?
Todos seguem o mesmo calendário ou você pode folgar nos feriados daqui do Brasil? Os folgados, os feriados do Brasil. Cada um tira os feriados do seu país. Então, tem dia que, tipo, todos os argentinos não estão trabalhando, todos os brasileiros não estão trabalhando porque é feriado, ou todos os americanos não estão trabalhando. É bem legal. Aí é bom. É bom que dá aquela sacudida, né? Boa, muito boa apresentação. Palestra maravilhosa. A galera falando gente. Bastante aqui do Treina Dev. Muito bom. Não, aqui, achei mais uma, do Adolfo. Não é uma pergunta, queria agradecer pelos artigos no Fast Web. Ajudaram muito durante alguns updates de versão. Sério, Adolfo? Que bacana, gosto muito de saber disso, viu? Realmente, que legal. Muito bom. Palmas, 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 galera curtiu. Queria perguntar, o Abraão falou, se lá na gringa tem programas para ajudarem pessoas com menos condições a conseguirem emprego nas empresas. Desde já agradeço. Então, deixa eu pensar um pouquinho, se eu já ouvi falar. Deve ter, talvez empresas maiores. Eu não tenho conhecimento de nenhuma. Lá no Ambulabs não tem nenhum programa desse tipo, mas é uma boa ideia para eles, né? Porque eu sei que eles contratam bastante júniors para a gente mentorar, né? Legal. E até legal que para as posições de júnior eles sempre dão preferências para pessoas de minoria, sabe? E eu acho que isso é uma visão bem legal da empresa também. Tá muito legal. Tem mais pergunta, galera? A gente pode só agradecer a Clay e mandar aquelas palmas por essa super mega aula. Sim, outra pergunta que eu tenho. Você falou uma empresa que faz a sua contabilidade, mas eu não consegui pegar. Qual que era? É a Conub. Conub. Vou botar aqui no chat, você coloca aí. Boa, obrigada. Aí você coloca aqui pro pessoal. Eu já estava escrevendo com calma. Eles são bem legais, a plataforma deles, a contabilidade deles, a plataforma deles é bem legal. Boa. Aí uma última pergunta aqui do André, antes da gente chamar o João. Algumas dicas para estudo em inglês mais voltado para o mundo dev? Sim, então, para você aprender inglês assim, mais rápido, existem duas formas, né? Você faz um intercâmbio em um país que fala inglês, né? Ou você contrata um professor nativo para te ensinar, um professor particular para ensinar você. Diferente de você entrar em uma escola, né? Então, a dica que eu dou para todo mundo é contratar um professor. E se você quer focar, existem professores de inglês que estão acostumados a lidar com o público tech, né? De tecnologia, né? Minha professora mesmo. E vai te ajudar bastante. Então, essa é a dica, né? Contrate um professor particular. Tá. Eu vou te mandar uma dica aqui, José. Tem o iTalk. Ele é bem acessível financeiramente, tem professores nativos e é confiável, não é aquela coisa da pessoa ficar te falando bobagem, como tem alguns sites, que essa é uma grande dificuldade quando você quer uma coisa mais acessível remotamente. Clay, muitíssimo obrigada. A pergunta que não quer calar, você vai disponibilizar a sua apresentação no YouTube, redes sociais? Sim, não. No YouTube. Não, vou sim, eu vou colocar lá o link e eu marco lá a hashtag do evento. É isso aí. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Imagina, tchau, gente. Tudo de bom. Cumprida.